Vibra meus elétrons! Tudo positron? No último vídeo a gente terminou a ideia de ligação covalente. Falamos da ligação covalente coordenada. Hoje vamos falar do último tipo de ligação, que é a ligação metálica. Vamos lá? A ligação metálica é um tipo de ligação que ocorre entre metais. Qual é a característica dessa ligação, Eric? Existem átomos que querem perder elétrons, que são os metais. Quais as características desse tipo de material, Eric? Bom, a ligação metálica é caracterizada por átomos que querem perder elétrons, ou seja, caracterizadas por metais. Então, esses átomos que querem perder elétrons, eles se juntam criando um retículo cristalino, ou seja, eles criam uma estrutura aonde eles perdem esses elétrons que ficam flutuando ao redor desses átomos. Esse conjunto de elétrons é chamado de mar de elétrons. E quando você tem essa estrutura, o que acontece? Os elétrons que têm carga negativa atraem esses cátions que têm carga positiva. Então, aqui, eu tenho cargas negativas atraindo cargas positivas. E essa conformação forma uma estrutura cristalina, que dependendo do átomo, eu vou ter formatos diferentes, podendo ser cúbica, hexagonal, entre outros. Então, esse arranjo de cargas fornece uma propriedade de ductilidade para esse material. Ou seja, você consegue deformar esse material por conta dessas atrações. Então, quanto mais você for forçando, mais esses átomos eles vão o quê? Eles vão se modificando. Por isso que você consegue alongar um metal, dobrar o metal sem quebrá-lo. Quem participa de uma ligação metálica, Eric? Metal mais metal. Ou seja, metal quer perder elétrons. O metal quer perder elétrons. Então, você tem o quê? Você tem dois caras que querem perder. Então, eles perdem e formam aquela nuvem eletrônica, aquele mar de elétrons. Característica dos compostos metálicos. Primeiro, os compostos metálicos formam a rede cristalina, formam essa estrutura cristalina com cristais. Todo composto metálico tem o brilho característico metálico, ou seja, todo composto metálico brilha. Possuem alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Então você tem, por exemplo, compostos que fundem a 1400 graus, exceto o mercúrio. Mercúrio é o único metal que a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, é líquido. Um pouquinho mais que isso é o gálio, que funde a 36. Mas normalmente os metais eles têm alto ponto de fusão e ebulição. Em geral, são extremamente condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Por isso que quando você olha para o poste, você vê um monte de cozinho pendurado. Então você tem o quê? Você tem um poste aqui, e você vê o quê? Você vê aqueles fios pendurados. Isso, cheio de cobre. Aquele fio lá é um fio de cobre. Por quê? Porque ele é extremamente condutor. Da mesma maneira, a panela, ela é o quê? Ela é formada de metal, porque também ela passa muito calor facilmente. Aquele fenômeno que eu falei da ductilidade, ou seja, de você conseguir deformar o material, ela é uma característica intrínseca desse tipo de ligação. Materiais metálicos possuem alta maleabilidade e ductibilidade, ou seja, podem ser deformados e transformados em fios. Beleza? Quando a gente fala de metal, muitas vezes eu quero unir propriedades diferentes. E então a gente cria uma coisa chamada liga metálica, que é um composto formado por dois ou mais metais. E quando você faz uma liga metálica, você está modificando uma certa propriedade. Por exemplo, o ferro.
Ferro, ele tem grande poder de ser oxidado pelo oxigênio. Quando você coloca um pouco de carbono, você aumenta a dureza do ferro, transformando o ferro em aço. Mas o aço é suscetível à oxidação. Então, quando você coloca cromo e níquel, você transforma o aço em aço inoxidável. O ouro, ele é muito maleável, ele quebra muito fácil. Se você, por acaso, coloca um pouco de prata, aquele ouro já ganha o quê? Uma resistência um pouco maior. Então, você já cria o ouro de 18 quilates. Se você mistura cobre e estanho, você tem o bronze. Se você mistura cobre e zinco, você tem o latão. Por exemplo, se eu estou misturando o bismuto, chumbo, estanho e cádmio, a gente cria uma coisa chamada metal-úde, que é um metal que tem um baixo ponto de fusão. E então, ele é utilizado como fusível. Qualquer sobrecarga, ele arrebenta. Beleza? Então é isso, galera. Na aula de hoje a gente falou sobre ligações metálicas. Vimos que são ligações formadas por metal mais metal e que possuem grande característica de conduzir tanto calor quanto corrente elétrica. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!